Pessoal, Carlos, primeiramente, como vai? Tá bom, já tá respondido, Carlos. Eu quero conversar com vocês diretamente acerca do Carlos. O Carlos foi chamado para atuar na Ronda do Consumidor porque eu vi um vídeo do Carlos. O Carlos mandou um vídeo, não é isso, Carlos? Sim. Mandou um vídeo oferecendo apoio por uma situação que tínhamos passado em Belo Horizonte. E coincidentemente, porque não é comum eu ter acesso a essas mensagens, geralmente é a produção que tem acesso, mas essa parece que você marcou o meu Instagram, como é que foi? Marquei o seu Instagram, marquei o Instagram da Honda, mesmo já tendo conversas anteriores, mas o senhor não tinha me notado. Não tinha percebido ainda. E aí eu assisti e falei, gostei desse rapaz. Olha, a forma como ele se comunica, eu tô sentindo verdade aqui nas palavras. E aí eu chamei no Insta, a gente começou a conversar, não foi isso? Começamos a conversar, o senhor agradeceu todo o apoio, né, do vídeo que eu tinha feito ali. Exato. E aí o Carlos falou sobre o desejo de fazer um trabalho semelhante aqui, mas faltava apoio, não é isso? Faltava apoio. Faltava apoio, faltava pessoas. Ele sempre, quando compartilhava, o pessoal recuava. Sim, ninguém tinha coragem, dizia que nem ia se meter nisso, que não tinha futuro ou coisa do tipo. Perfeito. Então falei com o Carlos, olha, eu estou com um projeto de expansão, né? Estou pensando justamente aí para o Nordeste do Brasil. A Paraíba é um estado estratégico, um estado interessante. Eu cheguei a falar com você sobre o Distrito Federal também, ou na época eu não cheguei a falar que nós estávamos com plano de ir para Brasília? Não vou lembrar, eu lembro que o senhor queria expandir. Isso. Já estava com esse projeto. Aí conversamos com o Carlos, enfim, chegamos à conclusão de que faríamos isso. O Carlos seria o representante da Honda aqui no estado da Paraíba. O Carlos, como representante da Honda no estado da Paraíba, foi escolha minha. Eu, pessoalmente, escolhi o Carlos para fazer parte da equipe. Por quê? Porque, diferente do que muita gente pensa, eu priorizo na Honda o sentimento, o espírito da pessoa. O Carlos tem o espírito da Honda, o Carlos tem a coragem que a Honda precisa e o Carlos tem a simplicidade que a Honda precisa. Simplicidade não de ser uma pessoa simples, não complexa, não é isso que eu estou falando, que é um ser humano muito complexo, muito inteligente. A simplicidade que eu quero dizer é o Carlos, ele não se acha mais do que ninguém, ele não acha que ele é melhor do que ninguém, ele entrega o seu talento, o seu trabalho ao serviço da Honda. O Carlos não faz uma coisa na frente das câmeras, por trás das câmeras é outra coisa, de jeito nenhum, é isso aqui, é essa. Por isso inclusive, que o Carlos está passando pelo que ele está passando. Porque se o Carlos fosse uma pessoa fingida, uma pessoa hipócrita, que na frente das câmeras era de um jeito, por trás das câmeras era de outro jeito, talvez o Carlos hoje fosse um grande herói da Honda do Consumidor. Uma pessoa muito aplaudida pela Honda. Não. O Carlos tem algo que eu também tenho. Nós somos exatamente a mesma pessoa na frente e por trás das câmeras. Eu acho que é por isso que o rosto da Honda, eu falo que é esse é o rosto da Honda. Sim. Não é justo, pessoal. Eu respeito muito a opinião da audiência, mas eu não acho justo o que está acontecendo com o Carlos. E eu vou explicar para você qual foi a saída que eu encontrei. O Carlos é uma pessoa que tem coragem. Eu acho que só isso é suficiente para a gente entender. O Carlos sai de casa, eu estou falando mais porque a gente fazer a autodefesa tem muito menos eficácia do que outro fazendo a defesa por nós. Sair da sua casa para enfrentar um problema que não é dele, porque os problemas dos consumidores inicialmente não são nossos. Ele enfrenta como se fosse dele. O Carlos não está fazendo teatro na frente das câmeras. Ele enfrenta como se fosse dele. Inclusive, foi preso, recebeu voz de prisão, já sofreu uma agressão, que depois foi até engraçado, né? Sim, depois que passa. Mas naquele momento eu falei, olha só, o Carlos está trilhando o mesmo caminho que eu trilhei lá atrás. Coragem, assumindo o problema do outro como se fosse dele. Isso por si só já é mais do que suficiente para eu olhar para esse jovem de 24 anos com muito respeito. Eu olho para o Carlos com muito respeito. Essa coragem atrai o meu respeito. Mas não é só isso. A coragem, a simplicidade, o querer fazer. E um ponto muito importante. O Carlos tem a humildade de querer aprender. Então não é justo. O Carlos ficou por meses recebendo ataques desproporcionais, que eu me preocupei com a saúde mental do Carlos e falei com o Isaac. Falei, Isaac, afaste o Carlos das gravações, porque eu estou preocupado com a saúde mental e eu vou pessoalmente à Paraíba, porque nós vamos fazer um treinamento com o Carlos. Não vamos retirá-lo da equipe, não vamos, ele não vai, porque eu não sou essa pessoa, não sou essa pessoa de entregar a cabeça de alguém que combateu comigo as feras, não sou essa pessoa. Enquanto tiver lealdade e honestidade aqui, eu estarei junto na trincheira. Falei, mas afaste das gravações, por quê? Vou me preocupar com a saúde mental. Sim. Uma pessoa que está constantemente vendo, ouvindo, lendo comentários de pessoas que sequer o conhecem, estão dizendo coisas tão cruéis
não é justo. Eu falei, não é justo. Então, afaste das gravações, mas ele continua na equipe. E aí, eu disse, Carlos, vou a Paraíba, porque eu vou me sentar com você e nós vamos trabalhar pontos a pontos de alguns ajustes que precisam ser feitos na sua atuação. Você nasceu sabendo? Não. Eu também não. O Léo que está aí por trás das câmeras nasceu sabendo, Léo? Não. Você nasceu sabendo, Isaac? Não. Ninguém nasceu sabendo. A gente aprende. A gente tem que ter humildade para aprender. Então, o Carlos tem o espírito da Honda. Tem. E eu vou falar isso enquanto o Carlos for essa pessoa aqui. E eu acredito que sempre será essa pessoa. Se algum dia deixar de ser também, eu falo. Sim. Deixou de ser. Eu pensava que era Pedro, mas na verdade era Judas. Deus nos conserve nessa humildade. Não, você não vai ser assim, não. O Espírito do Senhor está sobre Amém. a sua vida. Mas tem ajustes que precisam sim ser feitos. Tem. E aí o Carlos, com muita humildade, falou, não, bem, eu quero aprender, estou disposto a aprender. Então, como vai ser daqui para frente? Daqui para frente, não. Quando eu estiver aqui na Paraíba, nós vamos, Carlos, fazer como se fosse o Profissão Repórter. Eu não tenho a experiência do Caco Barcelos, não, mas é como se fosse ali. Que é o quê? O Carlos é um repórter iniciante, nós vamos atuar juntos. Chegou lá numa incursão da Honda, vou orientar o Carlos. Ô, Carlos, faça assim. Não para ser uma cópia, eu não quero que você seja uma cópia do bem. De jeito nenhum, você é você. Tá? Isso fique bem claro, você é você. Mas arestas precisam ser aparadas. Então, por exemplo, chegou, ouça mais do que fale. Deixe o próprio fornecedor falar. Você já está com verdade, você já analisou as provas. Deixe que ele fale. E aí depois você volta cortando ali e você consegue o seu objetivo. Alguns outros pontos. Nós vamos trabalhar juntos com o Carlos. O Carlos aceitou isso. Por quê? Porque eu não imaginei sair de Minas Gerais para ter de ficar viajando para Paraíba para fazer aqui, sendo que tem uma pessoa competente para fazer esse trabalho aqui. O Carlos é competente, o Carlos é a pessoa adequada para fazer o trabalho da Honda aqui na Paraíba. Só que, como eu, como nós, como vocês, ele não nasceu sabendo. E aí, ele vai crescendo. E é um privilégio para nós vermos um gigante, que o Carlos está cada dia se agigantando, eu tenho certeza disso, um gigante da comunicação sendo gerado diante dos nossos olhos. Então, quando você pensar aí em fazer, é o Carlos, vou fazer uma crítica, faça o seguinte, dê uma dica, né, Carlos? Sim. Dê uma dica, ao invés de colocar ali uma palavra ferina, dê uma dica. Ô, Carlos, eu acho que você poderia, você falou isso, eu acho que você poderia falar aquilo. Carlos, você agiu assim, eu acho que você poderia agir dessa outra forma. Participe desse processo de gerar um grande profissional da comunicação que tem o espírito da Honda do consumidor, que vive a Honda do consumidor. Então, convido você, sabe? E assim, eu sei que é impossível se colocar no lugar de alguém, mas pelo menos solidariedade. Pense, você está exposto para todo o Brasil e ter de ler alguns comentários que, infelizmente, chegaram ao meu conhecimento que estavam acontecendo quando você só quer trabalhar. O Carlos só quer trabalhar e mudar a sociedade. Então, vamos ser mais tolerantes, vamos ser humanos, porque ele também é ser humano, né? Preparado para luta? Sim, sempre. 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 Ladeado sempre? Ladeado para aprender o celular. Sempre para evitar os litígios consumeristas? Sim. Vamos sempre para as tratativas? Sim, claro. Carlos, seja você. Sim. Tá? Seja você. Nunca perca a sua identidade. Deus te fez assim. É assim. Deus te deu esse temperamento. Isso veio do Senhor. É seu. Quando Deus deu o temperamento a Pedro, foi Deus que deu aquele temperamento a Pedro. Mas Jesus aparou algumas arestas de Pedro. Teve um momento que Pedro tirou uma espada para cortar a orelha do soldado, porque Pedro se indignou com a injustiça que estava sendo feita em relação a Jesus. Jesus falou com Pedro, não. Coloca a tua espada aí, porque quem com espada fere, com espada será ferido. Jesus, ele não estava mudando o temperamento de Pedro, porque foi justamente aquele temperamento que fez com que Pedro fosse muito usado como apóstolo de Cristo. Foi ele que se levantou no dia de Pentecostes, inclusive, quando estava todo mundo criticando a igreja, Pedro foi o que teve coragem, se levantou e pregou. Então Jesus não mudou o temperamento de Pedro, Jesus aparou as arestas. Então eu não saí de Minas Gerais para mudar o seu temperamento, para que você agora passe a ser uma cópia do bem. Não, é para você ser você. Foi você quem te trouxe a Honda, Carlos Santos. Mas essas arestas nós vamos aparar e eu tenho muita confiança em você, tá? Não sou a pessoa que vou deixar quem combateu comigo. Se alguém verdadeiramente combateu comigo, eu não vou deixá-lo caído no campo de batalha. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu só deixo de caminhar com quem eu, porventura, pensei que estivesse combatendo, mas na verdade estava atirando pelas costas. Não é o caso aqui. Aqui eu tenho um combatente que está combatendo comigo, então, de forma nenhuma, eu sei que tem gente que imaginava que esse pronunciamento seria um pronunciamento de desligamento. Não será. Não será. Pelo contrário, é um pronunciamento de encorajamento.
Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce 100% pronto. Eu não estou 100% pronto, eu erro demais. Tem momentos que eu penso, gente, mas eu estourei quando não precisava estourar. Ou tem momentos que eu fui pacífico demais quando eu precisava ser um pouco mais enérgico. E é assim, a caminhada é assim. Tá? Então, essas críticas que chegaram até você, as que são positivas, que têm humanidade, afeto e respeito, pegue. Agora aquelas que são destrutivas, para sua destruição, que desconsideram você como uma pessoa humana, desconsidera. E siga no seu propósito. Combinado assim? Combinadíssimo. Tem a sua palavra? Tem, sim. Que Deus te abençoe. E olha só como esse rapaz tem trazido resultados para cá. O Carlos não é só uma pessoa que falou assim, eu decidi ficar famoso, vou entrar num programa de Ronda do Consumidor, ou sou um blogueirinho. Negativo. O Carlos veio para cá para trabalhar e tem trabalhado. Tem dado resultado, não tem, Carlos? Tem, sim. Tá. O que você tem feito aqui na Paraíba? Vamos lá. Hoje, traga resultado aí de 3 matérias que você fez, que o pessoal não estava sabendo que trouxe resultado e trouxe. Tivemos uma incursão no estado de Pernambuco, lá na cidade de Vitória de Santo Antão, aonde a empresa tinha pego um celular e não tinha dado um prazo. Tá aí, espere que a gente vai resolver. Qual era a empresa? Xiaomi PR. Xiaomi PR. Dá para relembrar um pouquinho? Eu vou pedir à produção para colocar no máximo 1 minuto de reportagem. Depois a gente volta. Função do caso deles. Vocês vão dar um prazo realmente de 30 dias. O aparelho dela já está quase finalizado. Para conserto. Não, está sendo analisado no caso, né? Quase finalizado no sentido de análise. Quando ela deixou aqui, a gente passou para ela que o prazo era 30 dias, que ia ser solucionado, que depois, que se não desse jeito, o aparelho dela ia ser substituído por um novo, sem problema nenhum. Mas ele está nesse prazo. Perfeito. A gente está cumprindo o prazo que foi passado para ela. Sendo que o que acontece é o seguinte, o primeiro conserto que vocês fizeram foi colocar uma tela que, a olho nu, os consumidores vindo ali, foi uma tela similar, certo? E veio com algumas... Deixa eu só concluir. Foi similar. Ele é técnico. Vocês... Quem disse que era similar? Eu posso terminar? Qual foi o Eu nome posso concluir? Então, ele veio ali e vê, não está funcionando o leitor. Pois não, essa reportagem. O que aconteceu depois da atuação lá? Então, na quarta-feira, como foi prometido, em vez de entregar um laudo ou entregar até mesmo um celular consertado, a empresa reconheceu e entregou um celular novo para a consumidora. Parabéns. Olá, Ronda do Consumidor, aqui é Suane Remy. Vim passar aqui para avisar que, graças à reportagem, primeiramente a Deus, segundo a Ronda do Consumidor e ao nosso repórter Carlos Santos, que a empresa cumpriu com a promessa, me dando um celular novo. E veio ressaltar aqui a todos o quanto é importante a Ronda do Consumidor. Agora posso dormir tranquila e sei que meu problema foi resolvido. Próxima empresa. Também fizemos uma incursão no estado do Rio Grande do Norte. Era um circo que estava com a lona furada, totalmente furada, a mercê da chuva que estava para vir, que era o sustento daquela família. Essa reportagem, inclusive, parecia que não iam cumprir, né? Tamanho o deboche, a forma como foi abordado. Sim, toda a reportagem tivemos deboches reiterados lá do proprietário, que ele teve um momento que ele disse, nem eu mesmo faria comigo. Perfeito. Vamos lembrar a reportagem aí, 1 minuto também. Você já deu uma moto como adiantamento. Então, assim, você já vai ser um dos primeiros, tá entendendo? Aí você até falou comigo assim, depois da do Lino, eu começo a sua. Foi isso essa coisa que você fez comigo. Então, a gente não cumpriu, realmente. O senhor não cumpriu, e mesmo se a gente levar em consideração, Carlos, mas não tem nada notificado. Eu não citei, falei isso. Não, mas eu tô dizendo assim, que se o senhor quisesse dizer, Sim, mesmo assim, se a gente levar em consideração, não levar em consideração essa questão da moto, mas se levar em consideração o 7/10/2024, mesmo assim já está extrapolado. Não, tá extrapolado. E tem áudios do senhor dizendo que se o senhor quiser... Eu não neguei em momento nenhum. Não, eu tô só... Não. Pronto. Deu resultado? Deu resultado, foi prometido, se eu não me engano, em dia 18, e ele chegou cumprindo, entregou a lona, e ele também gravou um vídeo agradecendo aí a nossa incursão, que deu certo, que nem parecia que ia dar. Perfeito, vamos assistir ao vídeo e em seguida o terceiro caso. Tá aqui, ó, Carlos. Obrigado aí a Ronda do Consumidor. Chegou a lona. Através da Ronda do Consumidor, deu certo. Obrigado a Ronda do Consumidor e a Carlos Santos. Valeu, cara. Pronto, terceiro caso, aí eu participei junto com você, né, na reportagem. Exato, lá na Foco. Lá na Foco. A gente vai para um local que nos caiba. Ok. Então a gente... Vocês escolhem. Aqui dentro é o atendimento e aqui é a minha devolução. Aqui tem trânsito. Pronto, então eu vou pro atendimento que eu busco... Não, aqui não pode entrar, tá? Para fazer gravação, não. O senhor não pode entrar, o senhor. O local de atendimento é aqui. Sua área acessível ao público, nós vamos entrar aqui. Se a gente sai daqui brevemente, é só resolver a situação com rapidez, a gente vai embora. Nós também não temos interesse nenhum de ficar aqui na foto.
A pergunta foi bem objetiva. Qual o local que a senhora vai querer me atender? Se o meu atendimento lá dentro aqui é devolução. Então eu vou ficar no local de atendimento. Seguindo a jurisprudência dos tribunais superiores. Justamente. Que o local acessível ao público, que é reservado para recepção, ele se equipara a um local público. Então, não vai dar. Se a FOP quiser que a gente vá embora rapidamente, Ok, o que aconteceu depois da sua atuação lá? Depois da reportagem, a empresa entrou em contato via e-mail e o valor total do que aquilo que ele tinha combinado foi depositado na conta dele depois da intervenção da Ronda do Consumidor. Perfeito, Carlos. Repórter Carlos Santos, você tem trazido cidadania ao estado da Paraíba e aos outros estados que você atendeu. Parabéns, parabéns pela coragem. Você tem a minha admiração, não só a minha admiração, você tem a admiração e o respeito de toda a equipe lá da Paraíba, lá de Minas Gerais, já estou me considerando a Paraíba. Lá de Minas Gerais, todos nós torcemos por você, todos nós te respeitamos muito e todos nós queremos muito participar desse processo de aparar essas arestas. É assim mesmo. Eu também passo por isso, né? Há momentos em que a equipe é livre para me dar uma dica aqui, a doutora Lindaci, por exemplo, uma oração aqui, outra ali, o Isaac. Então, todos nós lá de Minas queremos muito que você tenha muita energia para continuar esse trabalho, que não é fácil, combinado? A gente está junto e aí, nas oportunidades, até o momento em que todas essas questões forem resolvidas, eu vou gravar algumas com você, né? Já vai ao ar aí nos próximos dias algumas reportagens, até que vai chegar o dia que eu vou falar de novo, Carlos. Agora me deixa descansar um pouco lá em Minas, eu só quero vir para Paraíba, para ir à praia e participar como convidado de alguma reportagem sua. Será um prazer. Tem nossa palavra, estamos comprometidos, né, com o trabalho e seguiremos firme defendendo, né, cada consumidor. Acredito que um dos pontos realmente é esse, de entrar na batalha como se o problema fosse meu. E muitas das vezes é nessa que a gente tem hora que excede, porque você, meu Deus, é eu, o problema é meu também, aí depois, epa, peraí, tem um consumidor aqui, tem o querer dele. Eu entendo exatamente esse seu sentimento, eu também tenho esse mesmo sentimento, eu entendo exatamente. É uma indignação como se a injúria ao direito fosse sua. Sim. E é isso, isso é compaixão, é porque você se compadece. Compaixão é isso, é sofrer junto. Então, como você sofre junto com o consumidor, você age como se fosse você. Eu também sou assim. Hoje, depois de muita experiência ali, de muita caminhada, eu amoldei um pouco para deixar essa indignação só aqui dentro, mas eu entendo perfeitamente você e a gente vai conseguir chegar ao ponto que precisamos chegar. Você está no caminho certo, que Deus te abençoe, tá? E prossiga aí nessa luta, nessa coragem. Eu gosto do seu sotaque, tá? Eu gosto do sotaque do Carlos. Vocês estão achando que eu ia trazer um repórter para atuar na Paraíba com o sotaque de Minas Gerais? Ô, gente! Aí não dá, né? Não. Eu quero um nordestino para fazer a ronda aqui no Nordeste e é o Carlos quem é a pessoa que vai fazer, certo? Então, olha só, tem a minha palavra, tem o meu apoio. As críticas de vocês foram ouvidas, nós não estamos negligenciando. As críticas que tinham intenção de construir foram ouvidas, tanto é que estou aqui. Mas aquelas malignas, sabe, aquelas ferinas, mesmo que você não tenha tido a intenção, mas machuca. Machucou o Carlos, machucou a mim, machucou o Isaac, todos nós ficamos machucados, porque a gente não concorda com o ser humano passar por isso. Então você que, porventura, algum dia tenha excedido na crítica, entenda, é só criticar, mas para melhorar, porque a gente tem que ter, a nossa crítica tem que ter a intenção de elevar a pessoa, e não destruir a pessoa, certo? Então, assim, vamos refletir, vamos pensar assim, mas eu sou perfeito em tudo? Pensa no arroz que você faz na sua casa. Ele sai sempre soltinho? Pensa se você for um médico, toda cirurgia que você faz, ela sai perfeita? Se você é um advogado, toda petição que você faz sai perfeita? Se você é uma faxineira, toda faxina que você faz sai perfeita? Se não sai, pense que esse aqui é um ser humano igual a você. Então, tem reportagem que não vai sair perfeita. E ainda mais, bem, que muitas das vezes nem depende só de nós. Exatamente. Tem toda uma circunstância. Todo um contexto. Nem sempre vai sair perfeito. Nem depois do treinamento. Depois que o Carlos passar pelo treinamento, ainda pode errar de novo e está tudo certo. Nós somos humanos, nós estamos em constante construção. O que é necessário após um erro é o reconhecimento do erro e a mudança. Então, de Paraíba, aqui é a cidade de João Pessoa, viemos aqui nesse propósito. Estamos juntos, Carlos Santos. Carlos Santos, quem mais? Tô tranquilo. Não, Carlos Santos e quem mais? Ah, sim, bem eles. Não entendi. Ladeado. Parabéns, Mendes TV, no quadro Ronda do Consumidor. Abraço.